Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Open Banking Week. Temos aí uma semana de muito conteúdo, debates muito ricos, não só com relação ao Open Banking, mas com uma série de temas relacionados à transformação do setor financeiro e de todo o ecossistema associado. Estou muito feliz de estar não só contribuindo para a organização, mas participando desse debate. Meu nome é Davi Cunha, eu trabalho no grupo Salto Rock, que é um grupo que administra algumas marcas do setor de varejo aqui no Brasil. A principal delas é a Starbucks. E eu estou à frente dentro do Salto Rock Lab, que é o nosso braço de inovação do grupo. Estou responsável por toda uma frente de meio de pagamentos, serviços financeiros e inovação. Bom, vim hoje bater um papo com vocês sobre a transformação do setor de varejo. Os impactos, obviamente, da pandemia, que são grandes para o setor, e de como podemos identificar novas oportunidades, mesmo diante da crise, mesmo diante dos impactos severos que a pandemia está trazendo para o setor. E quem me conhece sabe que eu estou conectado nesse ecossistema, nesse mundo relacionado ao Open Banking já há algum tempo. Eu fui um dos fundadores da comunidade Open Banking Brasil, que concebeu e está organizando esse evento. Ao longo desses anos, tive a oportunidade muito bacana de ter contribuído para vários debates, diversos meetups, tendo, inclusive, empreendido em algumas oportunidades com relação ao Open Banking. Bom, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Compartilhar aqui. Bom, é inegável o impacto que a pandemia tem causado no setor. O setor do varejo é um setor que já vinha numa forte transformação e grande parte dessa transformação era impactado não só pela mudança de perspectiva, mudança de comportamento dos consumidores e também pela própria integração com serviços financeiros. Cada dia mais o varejo procurava se aproximar do consumidor e, com isso, os meios de pagamento, serviços financeiros tinham um papel fundamental na forma de aumentar esse relacionamento. E também vamos compreender um pouquinho como que esse processo de transformação vinha acontecendo, né, e agora amplamente impulsionado pela pandemia. Bom, para a gente começar, eu trouxe aqui alguns números do impacto dessa pandemia no varejo. Sem dúvida, foi um setor dos mais, se não o mais impactado pelos efeitos do Covid. Trouxe aqui alguns números do índice Cielo do varejo. Esse primeiro slide, eu apresento o número consolidado. Esses são números do varejo total. Aqui eu já tenho incluso dados de bens duráveis, não duráveis, serviços. Então, uma visão macro de como é que está o comportamento do setor. O que a gente pode perceber quando a gente compara, e aqui os números, eu tenho um comparativo iniciando em março desse ano com 1 de março de 2019. Então, quando a gente compara com um ano atrás, a gente percebe o quanto o varejo foi impactado. E do lado esquerdo, a gente tem a curva de comportamento, né, e a gente percebe que no final de março tivemos um impacto muito forte do lockdown, né, e do fechamento das lojas. Então, chegamos até uma queda de mais de 50% do faturamento nominal aqui no Brasil. Esse índice meio que se estabilizou agora em abril,
né? E tivemos uma pequena recuperação agora na primeira semana de maio. Tá? Esses números são de meados de maio, tá? De 13 de maio, e mostram que, apesar da queda íngreme, né, o mercado apresentou uma certa estabilidade, né, uma queda em torno de 29,1% em abril, e com uma pequena recuperação no início de maio. Okay? Outro número interessante que eu trago aqui, ainda do índice Cielo, é o de serviços total. O setor de serviços, sem dúvida, talvez tenha sido mais impactado por todo esse cenário de pandemia. Notem que no final de março tivemos uma queda de até 80% no faturamento do setor. Realmente o impacto foi muito severo. E desde lá temos uma leve recuperação, chegando aí na primeira semana de maio a uma queda de 67%. Okay? Então, sem dúvida, o setor de serviços foi muito impactado, assim como o varejo como um todo. Ok, e diante desse cenário, queda de vendas, lojas fechadas, consumidor retraindo o consumo, como é que o varejo continua operando? Como é que o varejo continua mantendo seu fluxo de caixa ativa? Como é que o varejo continua atendendo o seu cliente? É fato que isso tem impulsionado uma transformação digital muito forte no setor. Obviamente, as empresas que já tinham outras maneiras de se conectar com o consumidor, marketplace, serviços de delivery, elas estão conseguindo sair um pouco melhor nesse processo de transição. Mas o fato é que, diante dessa queda brusca de faturamento, as empresas estão tendo que encontrar novas formas de atender esse público, né? Seja através do delivery, né? Seja através de dar a opção para o consumidor comprar através de um aplicativo mobile, por exemplo, né? Ter acesso a toda a lista de produtos, comprar online, né? E passar na loja física apenas para retirar. Obviamente, diante disso, algumas empresas estão começando a criar seus pick-up points, né, que são pontos onde o consumidor pode passar apenas para retirar o produto, então ele faz todo o processo de compra, né, através do digital, e ele passa junto ao varejista apenas para coletar a comida, a bebida e retirar seu produto. Obviamente, a gente percebe um impulso muito forte nas compras online, no e-commerce. Eu vou falar mais adiante um pouquinho dos impactos nesse setor. E, obviamente, abrindo espaço para inovação no setor. Trouxe aqui um caso interessante. Tem uma empresa da Irlanda, uma fintech da Irlanda, ela começou a testar, há algumas semanas atrás, um serviço de drone para fazer entrega de medicamentos para idosos que não estão podendo sair de casa. Tá? Então, o varejo como um todo está tendo que se transformar, está tendo que encontrar novas alternativas, novos meios para poder atender a esse novo comportamento e, ao mesmo tempo, manter o faturamento. E, além de novos serviços, né, novas formas de atender esse consumidor, o varejo hoje também está buscando novas formas de se conectar, uma nova linguagem. Né? Como levar a mensagem correta para esse consumidor que hoje está em casa, muitas vezes está em casa, está no escritório, não está podendo sair de casa por conta do coronavírus. E eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas startups que estão oferecendo algumas soluções muito interessantes. Né? Existe uma startup chamada The Call List, que oferece algumas soluções na linha de chamadas interativas por vídeo. Então, você conecta um plugin no seu website e ela permite a transmissão on demand de vídeos. Então,
criadores de conteúdo, influenciadores da própria marca podem se conectar diretamente com os consumidores através do vídeo, permitir que esses consumidores possam interagir ao vivo com as marcas. Então, são novas experiências, novas formas de se conectar. Uma outra startup muito interessante, chamada Remesh, ela está fazendo uso da inteligência artificial, da IA, para permitir uma melhor comunicação com seus clientes. A IA pode muito bem ser utilizada para melhorar a forma e automatizar a forma de se comunicar com o seu público, né? Fazer a interpretação de linguagem natural, interpretar comentários, compreender sentimentos. Então, a tecnologia exerce um papel fundamental nesse processo de aproximar marcas de consumidores. Um outro exemplo que eu trouxe aqui de uma startup chamada Lunchbox, que ela provê uma plataforma white label de serviços de delivery, serviços de entrega, uma plataforma mobile que permite que empresas do varejo criem suas próprias soluções, tá? Um modelo white label, onde eles podem pegar e rapidamente adaptar. Tá? Então, uma alternativa hoje, em vez de você criar, obviamente, todo o seu processo de delivery, seu aplicativo mobile, é você contratar o serviço de uma empresa que já te oferece isso no modelo white label, onde você pode rapidamente mudar o logo da marca, configurar os meios de pagamento que você quer aceitar e rapidamente chegar no mercado sem ter que construir isso do zero. E, obviamente, quando a gente fala de serviço financeiro, quando a gente fala de varejo, a gente tem que olhar muito sobre o aspecto social de serviços financeiros. Eu trouxe alguns números aqui muito interessantes com relação ao auxílio emergencial de R$600 que o governo está dando para a população que está sem trabalho, né, para os desbancarizados. Hoje, só para vocês terem uma ideia, na primeira parcela do pagamento desse auxílio emergencial, 20 milhões de pessoas que receberam, elas não tinham conta bancária. Tá? E olha que interessante, dessas 20 milhões de pessoas, cerca de 20%, né, 8 milhões de pessoas, o que elas fizeram? Elas transferiram dinheiro para outras contas da Caixa, né, seja de parentes, de amigos. Desse total de 20 milhões de desbancarizados, 6,78 milhões fizeram saques em agência, os saques em caixas eletrônicos ou lotéricas. Ainda, 4 milhões de pessoas fizeram transferências para outros bancos, usando TED e DOC. Agora, olha que interessante. 460 mil pessoas, ou seja, em torno de 2% das pessoas que estão recebendo esse auxílio, usaram a conta digital da Caixa, né? O Caixa tem para pagar, efetivamente usar essa conta para pagar contas de água, luz, telefone. Somente 452 mil pessoas pagaram boletos no app, né? E 47 mil pessoas, ou seja, menos de 0,5%, de fato optaram por receber o benefício através do cartão virtual da Caixa. O que a gente pode perceber desses números? A gente percebe que, além, obviamente, das dezenas de milhões de desbancarizados sem acesso a uma conta, o que a gente percebe é que essa população ela ainda está muito acostumada com os meios tradicionais, né? Então, sacar na agência, né? Sacar nas caixas lotéricas, fazer uma transferência para um outro banco, né? E muitas vezes elas não fazem, não utilizam, né, de fato, o benefício, né, que uma conta digital, por exemplo, né, o benefício da digitalização pode oferecer. Né? O próprio PicPay fez um trabalho muito interessante. Né? Hoje você pode incorporar o cartão da Caixa Tem
e transferir o dinheiro desse cartão virtual da Caixa para a conta da PicPay. Obviamente, tendo acesso ao wallet da PicPay, ela é uma forma do cliente usar esse benefício, né, para pagar de outras formas. Então, apesar do rápido processo de abertura de contas, né, a gente tem que parabenizar o trabalho da Caixa em realmente ter alcançado esse público com essa velocidade, mas o que a gente percebe é que tem um desafio muito grande ainda, né, de fazer com que essas pessoas, né, esses desbancarizados, de fato, utilizem e saibam, de fato, se beneficiar de serviços financeiros. A gente percebe a necessidade de dar um passo além, né? Então, o processo de inclusão, ele também deve considerar a educação financeira, né? Dessa maneira, essas pessoas não só vão ter acesso, né, vão entrar nesse processo de digitalização, vão se beneficiar do acesso a serviços financeiros, né, mas realmente vão conseguir dar o próximo passo. Então, o que a gente está percebendo, e aí muito, obviamente, por conta dos efeitos do Covid, é a mudança de comportamento do consumidor. A gente sabe que aqui no Brasil, o uso ainda do dinheiro físico ele é muito elevado, né? Mas o que a gente percebe é que com a mudança, com a pandemia, a gente percebe uma mudança de comportamento, né? Uma diminuição, obviamente, do dinheiro vivo, do papel moeda. E aqui eu trouxe uma pesquisa da Mastercard, bastante recente, que mostra que cerca de 77% dos brasileiros têm usado menos o papel moeda ou estão deixando de usar por conta dos efeitos do coronavírus. Outro dado interessante é que, como você sabe, apesar do cliente não ter muitas vezes uma conta bancária, ele tem acesso ao smartphone e muitas vezes grande parte da população ela sabe fazer uma compra online. Então a gente começa a perceber novas mudanças de comportamento, né? Então a gente começa a perceber, por exemplo, o crescimento dos pagamentos por aproximação. Esse mesmo estudo da Mastercard mostra um crescimento muito importante do uso de carteiras digitais, né, para permitir o pagamento por aproximação, da maneira que eu não tenha que ter acesso, né, o contato físico com a maquininha, por exemplo. E daí a gente começa a perceber novas oportunidades, né? Então, o crescimento do e-commerce, do online, traz oportunidades para ampliar a aceitação. Hoje, a grande maioria dos varejistas normalmente aceita cartão de crédito para realizar pagamentos online. E temos um potencial gigantesco, né? Por exemplo, de ampliar essas formas, não só carteiras digitais, mas o próprio débito. Hoje você tem dezenas de milhões de clientes que têm débito e hoje os varejistas acabam não aceitando. Então, ampliar a aceitação, novas formas de pagamento, ela é decisiva hoje no nosso processo. E a pergunta que não quer calar, o celular, será que ele vai passar a ser o nosso novo cartão? O que a gente percebe é que o avanço, né, do uso das carteiras digitais, não só pelo efeito da pandemia, mas isso já vinha acontecendo. Um estudo aqui da FIS, né, do Global Payment Reports, ainda de 2018, mas que mostrava já que aproximadamente 3% dos pagamentos na época já eram feitos pelas carteiras digitais, né, e cerca de 13% dos pagamentos online, isso no Brasil. Obviamente, isso deve ter crescido nesse período, e agora, com os efeitos do coronavírus, a tendência é que o uso de carteiras, né, deva aumentar muito. Obviamente, o QR Code é uma forma inovadora de você realizar pagamentos contactless, né? E segundo o estudo da revista, apresentado pela revista Isto o QR Code é uma das formas de pagamentos que mais cresce no mundo, né? Quase 2 vezes a média de outras formas de pagamento. Claro,
a gente tem grandes referências lá fora, né? Na China, que praticamente saiu do processo bancário tradicional e foi direto para o uso das carteiras digitais. No caso da China, você tem lá o Alipay, né, e o WeChat, que praticamente dominam o mercado, e lá grande parte dos pagamentos é feito via QR Code. O que a gente percebe também com esse processo de pandemia é o crescimento muito forte dessas novas formas inovadoras de pagamento, né? Um estudo aqui também da Mastercard que mostra que somente nesse período cerca de o pagamento por aproximação cresceu em torno de 4 vezes, um crescimento bastante forte. E, obviamente, toda vez que a inovação chega, o consumidor acaba tendo acesso a uma nova experiência, a tendência é que ele continue utilizando aquela e se beneficiando daquele novo formato mais inovador, daquela nova experiência. Então, esse estudo mostra que 75% dos brasileiros pretendem continuar a utilizar essas formas de pagamento contactless. Obviamente, a gente tem ainda alguns desafios, né, com relação ao contactless, né, e ainda com relação ao período que a gente vive de pandemia, né. Hoje, para você poder fazer um pagamento contactless sem precisar colocar a senha, o valor máximo aceito é, se não me engano, R$50. As instituições, as bandeiras, elas estão trabalhando hoje, a indústria de cartões está trabalhando para poder ampliar esse valor, né? Sair de R$50 para algo em torno de 100 a 120. Tá? Com isso, a gente consegue ampliar a quantidade, ampliar de forma muito forte a quantidade de pagamentos que eu consigo realizar sem ter o contato, né? sem ter que digitar ali o código ali no PIN-PAD, por exemplo. Então, isso deve ajudar a ganhar ainda mais aceitação, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje. E, sem dúvida, com o fechamento das lojas, né, o consumidor não podendo ir até ter a presença física, obviamente ele está direcionando grande parte das compras para o e-commerce. As compras online, o e-commerce está, de fato, tendo um crescimento muito forte, né, diante desse novo contexto. Só para vocês terem uma ideia, dados da pesquisa da revista Compre e Confie mostram que em abril o e-commerce cresceu em torno de 81% aqui no Brasil. Então, notem a força do e-commerce dentro desse novo contexto. E o setor de alimentos e bebidas foi o que liderou esse processo, né? Como são normalmente produtos de primeira necessidade, eles tiveram um crescimento vertiginoso, né, de quase 300% em abril de 2020 em comparação com abril de 2019. Né? Obviamente, outros estudos mostram o quanto o e-commerce tem sido beneficiado. O Dia das Mães, o estudo do E-Commerce Brasil, mostra que o faturamento no Dia das Mães do e-commerce aumentou 117%. Tá? E um outro estudo aqui que eu trouxe da McKinsey mostra que o e-commerce, no geral, né, pós-Covid, cresceu mais de 62%. Então, notem que a mudança do consumidor. Né? O consumidor, de fato, ele está, como ele não, muitas vezes ele não pode, ele tem difícil acesso, não pode sair de casa, ele vai, obviamente, seguir na direção do digital. Então, o processo de transformação digital tem sido muito forte no setor como um todo. Obviamente, quando a gente pensa no varejo, quando a gente fala em transformação digital do setor, o setor de pagamentos, como um todo, os meios de pagamento, eles são diretamente impactados. Então, as empresas estão buscando, de forma muito forte, novas formas de chegar até o consumidor. Né? Poxa, já que o consumidor ele não pode vir até a loja, não pode pagar, vir até a presença física, então eu preciso chegar no consumidor. Então, novas formas de pagamento, a gente percebe
um crescimento muito forte da modalidade de link de pagamento. O link de pagamento é uma opção que já existia antes do Covid, da pandemia, mas que teve um boom e um impulso muito forte por conta do que tem acontecido. Então, o link de pagamento é uma forma onde o varejista cria um link, né? Ele entra com as informações do produto que ele quer vender, o valor, as informações do cliente, ele gera um link de pagamento que serve para aquela compra, ou ele pode ser... Existem algumas opções também de pagamento recorrente, mas então, com esse link, ele vai até a rede social, ele vai até o WhatsApp, ele vai até o Facebook e ele vende, né? Então, basta o consumidor clicar naquele link e ele abre uma tela, né, com as opções de pagamento, ele entra, seleciona se quer pagar em crédito ou débito e conclui a compra, né? Claro que as formas de pagamentos aceitam, isso variam de adquirente para adquirente. Tá? E uma outra oportunidade muito grande que a gente tem como eu já falei anteriormente, ampliar as formas de aceitação. Eu tenho alguns números muito interessantes de mercado, só para vocês terem uma ideia. Hoje, o varejo como um todo, o e-commerce, normalmente confia nas vendas via cartão de crédito. Mas eu tenho um estudo da ABECS, né, da Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito, que mostra que, só para vocês terem uma ideia, 38 milhões de pessoas no Brasil têm acesso a cartão de débito, né? E outras 20 milhões têm um cartão múltiplo, que é um cartão que suporta crédito e débito, mas tem a função de débito somente habilitado. Então, eu estou falando de 58 milhões de consumidores que têm na sua carteira um cartão de débito com o potencial de realizar compras. Só que hoje o varejo tem enfrentado muita dificuldade para aceitar o débito, né? Por conta do os modelos de autenticação do débito, historicamente tem trazido muita fricção no varejo, né? Lá atrás, um protocolo que era muito utilizado para realizar pagamentos com débito, que era o 3DS. Algumas varejistas tentaram avançar com esse modelo, né? Que é um modelo, você tem 3 pontas de autenticação, né? O portador do cartão, o e-commerce e o banco emissor. O ponto é que o 3DS ele teve baixíssima aceitação aqui no Brasil. Você tem números no passado que mostravam que cerca de 80% das transações eram negadas, né? Porque o processo de fricção era muito complicado. Então, primeiro você tinha que usar um desktop para acessar, para fazer o pagamento, e aí ele te redirecionava para a página do banco, o usuário tinha que entrar com usuário e senha. Então, assim, era algo bastante complexo e o varejista, no geral, ele acabava por perder a venda. Então, isso teve uma baixíssima aceitação. E eis que o 3DS evoluiu, né, para o 3DS 2.0, uma nova versão que tem evoluído por conta, obviamente, do próprio PSD2 europeu, né, do Open Banking. O próprio PSD2 ele pede que as empresas adotem o 3DS2. O 3DS QE2 é um modelo que visa simplificar, né, a forma de pagamento, então esse processo, e simplificar a aceitação de débito, né? Ele cria um processo muito mais simples, versátil e transparente, né? Com o 3DS são coletadas muito mais informações com relação ao cliente, né? Dados de histórico de consumo, perfil. Então, esses dados são compartilhados entre o varejista, o merchant, e o banco emissor. Então, isso simplifica o processo, né? Reduz o índice de negativas, né? E cria um processo mais simples de autenticação e autorização, né? O uso
de one-time password, que é, em vez de, então, no 3DS 2, eu usar meu mobile, um aplicativo mobile para autenticar o usuário e receber um token de autenticação, né, um one-time password, um código e autorizar usando esse código. Então, ele reduz a fricção. Então, o 3DS2 é um protocolo que é um padrão que as adquirentes já vinham implementando aí, nesse período pré-Covid, e gera, obviamente, algumas oportunidades. Né? O fato de, novamente, 58 milhões de cartões de débito representa uma oportunidade interessante para ampliar a aceitação desse varejista. Então, cenários, por exemplo, de débito recorrente, né? Usar meu cartão de débito para fazer uma compra recorrente. Isso era muito complexo de ser realizado na primeira versão do 3DS e agora com o 3DS2 temos uma oportunidade, obviamente, de ampliar esses serviços. Tá? Então, notem que o mercado como um todo está se transformando. Eu vou falar agora, mais adiante, do Pix, né, pagamentos instantâneos, que também vai representar uma oportunidade muito grande para o setor financeiro e para o varejo. Mas a gente não pode esquecer que serviços ou cartões, o próprio débito está disponível. O uso de vouchers, né? Qual percentual da população hoje que usa, né, os vouchers de alimentação, de refeição, e que estão hoje em casa usando pouco ou sem poder utilizar. Então, ampliar a aceitação, não só para além do cartão de crédito, mas para o débito, para voucher, para outras formas que estão disponíveis já na mão do consumidor, é uma forma da gente, no curto prazo, tentar, se não eliminar, mas pelo menos reduzir, obviamente, os efeitos da pandemia. Né? E, claro, quando a gente fala em transformação do setor financeiro, quando a gente fala em transformação de meio de pagamento, não podemos deixar de falar de pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos é um novo sistema lançado aí pelo Banco Central, que vai entrar em vigor agora, está agendado, né, para entrar em vigor agora em novembro de 2020. Né? Eu acho que junto com o Open Banking, junto com o Sandbox regulatório, são regulações fundamentais e entre as principais que estão sendo impulsionadas e que estão proporcionando essa transformação no setor financeiro. E grande parte disso temos que parabenizar o Banco Central por, mesmo diante do cenário que vivemos, avançar com a inovação. Acho que acredito muito que diante a melhor vacina contra a crise é inovar, é avançar, é pensar em novas formas. Eu sempre falo que mesmo diante da crise é onde as grandes oportunidades realmente aparecem. As pessoas precisam pensar fora da caixa e é justamente na crise onde elas estão mais flexíveis para a mudança. E o sistema de pagamentos instantâneos realmente representa uma promessa de grande transformação aí para o setor. Ele vai permitir fazer transferências, pagar contas praticamente em tempo real, coisa de poucos segundos. Né? E isso literalmente vai reduzir ou talvez eliminar o processo, o famoso TED, o DOC, que hoje é comumente usado nessa movimentação financeira. Né? O próprio boleto deve ser impactado por essa nova forma de pagamento. Então, um boleto, eu posso ter que esperar 2 dias úteis para receber um pagamento. No TED, eu tenho que esperar, dependendo do horário que eu faço o DOC ou TED, eu vou receber isso só no próximo dia útil, isso é importante. Com o Pix, não. Eu vou 24 horas por dia, 365 dias do mês, poder realizar a transação. Né? Obviamente, isso liquidada pelo Banco Central.
Tá? O Banco Central é o agente que vai garantir essa movimentação de maneira segura e transparente. Tá? E o Pix promete realmente transformar o setor, seja provendo benefícios, né? Reduzindo custos de transação financeira. Né? Hoje, quando a gente vê uma TED, um DOC, né? Alguns bancos cobrando mais de R$10 uma TED, isso deve cair de forma vertiginosa com o Pix. Então, além da disponibilização imediata de recursos, né? A gente, por ser um processo amplamente automatizado, sério e dinâmico, isso deve permitir automatizar processos, simplificar o processo de conciliação financeira. Né? Imagina hoje quando eu tenho que aceitar vários tipos de pagamento, cartão de crédito, esperar o retorno do cartão, processo de chargeback. Então, tudo isso fica muito mais simples com o Pix. Então, isso deve simplificar muito o processo de conciliação financeira, né? Gestão de fluxo de caixa. Isso, nesse momento de crise em que vivemos, ele é fundamental. Então, o Pix também deve contribuir para simplificar o processo de checkout, né, um varejista, por exemplo. Deve ser muito mais rápido, simples, né, e, por que não, seguro. E o Pix é uma marca criada pelo Banco Central e, basicamente, hoje ele tem 4 formas de funcionamento, né, uma baseada no pagamento usando o QR Code dinâmico, que é um QR Code que eu vou criar dinamicamente para cada tipo de transação, para cada nova transação de pagamento, eu vou ter um novo QR Code. Eu tenho um QR Code estático, que é um QR Code que tem as informações ali do comprador, do vendedor, e eu vou poder usar ele durante várias transações. E, claro, o Pix tem o conceito de chave de endereçamento, né? Então, eu vou poder identificar o comprador e o vendedor usando o CPF, e-mail ou telefone. E a quarta forma de aceitação do Pix, né, do funcionamento do Pix, é a inserção manual de dados. Bom, então, o Pix vai ser realmente, ele entra agora em vigor em novembro e vai representar uma oportunidade muito grande, né, da gente transformar o setor financeiro, né, não só para pagamentos em tempo real, né, então transferir de uma conta A para a conta B, mas vai gerar novas oportunidades aí, né? Vou poder pagar uma conta de água, de luz, usando o Pix, né, sem precisar, simplificando o processo, sem ter que criar convênios com instituições financeiras, que hoje é um processo que acontece com mais frequência. Então, ele deve simplificar também o pagamento de contas de utilities, né, água, luz, energia, e vai gerar novas oportunidades, né, a própria possibilidade de oferecer crédito online no momento da venda. É uma outra possibilidade que o Pix vai trazer, exatamente pela natureza de ser tempo real. E o que a gente percebe no mercado hoje é o avanço das contas digitais, né, das wallets, né? O mercado, mesmo na época pré-Covid, veio apostando muito nas carteiras digitais, né? 40, 50, 60 milhões de desbancarizados. Então, é a forma que algumas marcas, empresas, né, de diferentes setores, logística, distribuição, atacado, mas também o varejo, tem olhado com muito bons olhos a possibilidade de ter uma carteira digital para atender esse público desbancarizado, né? Então, desde que o Banco Central regulamentou em 2013, né, a resolução 12865, que ele criou e regulamentou as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, isso abriu um precedente enorme para disponibilizar carteiras digitais no mercado. Hoje, com certeza, você tem mais de uma centena de empresas, não tenho o número exato hoje, mas com certeza mais de uma centena
de carteiras digitais no mercado, né? E elas vêm expandindo, algumas delas já estão atingindo números recordes, né? O próprio PicPay é um exemplo muito interessante, muito clássico. Hoje ele começou em 2012, se eu não me engano, hoje ele já está com 20 milhões de contas, né? E ele vem se aproveitando muito bem desse processo de pandemia. Ele já atingiu esse número, um número que era projetado para dezembro desse ano, ele atingiu agora em março ou abril, tá? E a projeção de faturamento também cresceu muito, vem se beneficiando. Eles têm uma projeção de 31 bilhões agora em 2020, 6 vezes superior ao do ano passado. Então, percebam, quem de fato tem se transformado, tem falado a língua do consumidor, tem alcançado esse público, está conseguindo, tá gerando oportunidades aí de crescimento. E, claro, a gente não pode esquecer que o varejo vem se transformando. Hoje, quando a gente fala na importância da digitalização, isso é fato, a transformação digital ela está aí. Hoje, ou a empresa se transforma digitalmente ou ela morre. Essa frase, cada dia ela ganha mais força. Mas a gente não pode esquecer que a loja física tem um papel muito importante, né, nesse processo. Elas não vão deixar de existir, né? Apenas o papel e a forma delas vem se transformando, tá? Então, quando a gente fala que o varejo é digital, significa que o varejo ele vai um passo além de ser omnichannel. Então, hoje não é mais uma questão apenas de atender o cliente no mobile, atender no físico, atender no e-commerce, tá? Hoje, a questão é ter um varejo físico, onde eu posso, por exemplo, iniciar todo o processo de relacionamento com o cliente da compra online, né? Mas retirando, por exemplo, o pedido numa loja física. Isso eu posso conectar, de fato, a experiência online com a experiência física. Então, é muito mais do que o omnichannel. É uma experiência realmente integrada, né? Fazendo parte dessa experiência única do consumidor. Então, o que a gente percebe são os desafios, obviamente, que essas lojas físicas vão ter que ser repensadas para ir além, né, de vender só produtos, mas de realmente conectar a experiência do consumidor com a experiência online. Então, quando a gente fala que o varejo é físico, significa que o físico também está presente. Então, novas formas de, por exemplo, habilitar um pick-up, então eu fazer toda a compra online e passar na loja apenas para pegar o produto e retirar o produto, tá? É uma nova forma que está ganhando muita força, né, por conta do Covid. Então, em vez de eu ter que ficar dentro da loja consumindo o produto, uma forma inteligente é eu fazer toda a compra pelo mobile, né, toda a experiência mobile, e simplesmente, quer dizer, e passar na loja para fazer o pick-up, retirar o produto. Então, normalmente o processo digital ele começa no digital, ele começa no mobile, ele começa no e-commerce e ele termina no físico. Mas existe um caminho contrário também, né? Existem casos como, por exemplo, das guide shops, né? Um exemplo típico é a rede Amaro, onde o usuário também pode experimentar o produto, ver o produto na loja física, comprar e receber esse produto dentro da loja. Então, temos um estudo aí da adquirente AD, que mostra que isso de final de 2019 mostra que representa que esse processo de comprar online e retirar na loja representa uma oportunidade de mais de 307 bilhões de dólares. E por incrível que pareça, esse processo de integração digital e físico acaba resultando em maiores vendas. E claro, né, uma forma um modelo que tem evoluído muito hoje são os modelos de marketplace e plataformas digitais, né? Muitas vezes a pequena empresa, o autônomo, o MEI, não tem condições
de criar uma plataforma, criar um website, integrar com plataformas de entrega. Então, uma forma é se juntar a um marketplace de mercado, né, uma plataforma. Então, em vez de eu posso pegar a minha loja ou anunciar essa loja no marketplace, né? Um exemplo clássico aí é a Magazine Luiza, que, se eu não me engano, no final de março, começo de abril, lançou a sua plataforma no mercado, simplificando muito o onboard, né? Ou seja, integrar de forma rápida esses vendedores na plataforma e, obviamente, permitindo que esse vendedor se beneficie de uma grande marca para vender produtos através de novos canais, né? Divulgar lojas virtuais de pessoas físicas nesse marketplace, né? Permitir usar os benefícios da plataforma, entregas, sem ter que contratar uma empresa especializada para fazer delivery. Então, o avanço do marketplace das plataformas digitais é uma forma extraordinária de permitir que as pequenas, médias empresas, os MEIs, possam vender seus produtos e alcançar novos públicos de uma forma rápida e sem ter grandes custos. E, obviamente, o que a gente percebe nesse processo todo de pandemia é um aumento muito forte dos crimes cibernéticos. Problemas de cibersegurança, eu diria que já é um problema praticamente crônico. Ele já vem aumentando muito. Tem um estudo aqui da ClearSale, que é uma empresa especializada em antifraudes, de 2019, que já mostrava que o aumento vertiginoso, de mais de 45% de tentativas de fraude, né? Mais de 36,5% de aumento no ticket médio do valor fraudado. E o que a gente percebe é que, com o advento da pandemia, esses cyberataques vêm crescendo ainda mais, né? Um estudo aqui da empresa Checkpoint, que mostra que somente com o advento do coronavírus, houve um crescimento de mais de 30%, para vocês terem uma ideia, na quantidade de fraudes cibernéticas. Então, esse é um ponto que tem que estar no radar dos varejistas. Hoje, obviamente, com a ampliação de novas formas de aceitação, deve-se pensar, obviamente, em manter os sistemas seguros. Então, a questão da fraude é algo que tem que ser muito bem estruturado pelo varejista. E, obviamente, isso já vem acontecido antes da pandemia, mas o varejo tem olhado serviços financeiros de uma forma muito mais ampla, né? Seja através de um crediário, um empréstimo pessoal. Diversos varejistas vêm entrando no mercado, né? Criando sua própria carteira digital, algumas delas parcerizando com empresas para oferecer serviços bancários, né? Outras entrando até na linha de ter seu próprio banco digital. Então, o varejo como um todo, ele, pelo fato de estar muito próximo do consumidor, ele realmente percebeu o quanto serviços financeiros é importante para aproximar e aumentar a relação com esse consumidor, né? Trouxe um exemplo bem interessante aqui, né, da Riachuelo, já desde o ano passado, lá com o seu braço financeiro a Midway, ela vem divulgando que tem um intuito de abrir seu próprio banco digital, né? Inclusive de obter sua licença junto ao Banco Central. O interessante é que muitas dessas varejistas, né, que no caso da Riachuelo, mas tem diversas outras, elas já têm uma base muito grande de clientes, né? Cartões private label. A Riachuelo aqui, há números do ano passado que ela já tinha mais de 30 milhões de cartões emitidos, né? Cartões private labels, mais de 7 milhões de clientes ativos. Então, é uma oportunidade muito grande de aproximar com esse público. E, obviamente, isso pode sim estar conectado com o Open Banking, né? O Open Banking, que é essa abertura, né, dos bancos, expondo os serviços financeiros para o mercado, pode ser uma forma interessante de monetizar ativos, né? Tem alguns bancos no mercado que vêm atuando muito já na linha do que a gente chama de Banking as a Service, né? Banco como serviço, ou seja, oferecendo serviços de pagamentos, transferências,
serviços financeiros para que terceiros possam estar consumindo esse serviço, né? E, obviamente, para o varejista é uma oportunidade muito grande de chegar nesse público final, né? Como que ele pode fazer isso? O varejista pode muito bem firmar parcerias com bancos, e aí o Open Bank, né, a abertura de serviços financeiros pode ser uma forma interessante de rapidamente consumir novos serviços, mas o varejista tem mais uma oportunidade também, que é de lançar sua própria fintech, né? Pedir autorização, uma vez que essa fintech seja autorizada pelo Banco Central, ela também pode se beneficiar do modelo do Open Bank, né? Acessar dados de clientes, acessar dados de bancos para conhecer melhor e oferecer serviços mais personalizados para o cliente. Okay? Então, a criação da própria fintech pela varejista pode ser uma forma de ganhar independência e ampliar a oferta de serviços financeiros. E é isso. A mensagem que eu queria deixar para vocês é, exatamente, o varejo vem se transformando, o consumidor vem mudando seu comportamento, e agora, por conta do fenômeno da Covid, isso tem ampliado demais essa mudança de comportamento. A transformação digital, ela é notável. Então, agora a regra é transformar-se é preciso, tá? E mais do que o digital, a conexão do digital com o físico, ele é fundamental nesse processo. Trazer pagamentos, acho que meios de pagamentos são fundamentais quando a gente pensa em aproximar a marca com o consumidor e explorar novas formas de inovação, novas formas de se aproximar, não só em termos de um serviço de delivery, um serviço de entrega, mas falar a mesma língua do consumidor. Eu acho que essa é a grande sacada. O consumidor hoje tem em casa, um novo comportamento, muitos deles estão retraindo investimentos, mas o varejo tem que continuar atendendo bem o consumidor, continuar entregando as experiências que esse consumidor realmente precisa. E ele só vai fazendo isso se conseguir conectar bem na vida das pessoas, conectar serviços financeiros e conectar toda essa transformação digital ao físico, entregando essa experiência única. E é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês aí nesse debate e vou deixar esse tempo aí que nos resta para perguntas em aberto, ok? Deixo aqui também meus dados de contato, tá? Meu blog, né? Contato da Fintech School, nosso curso online de Open Bank, para quem tiver interesse. E, enfim, agradeço e fico aberto a perguntas. Obrigado.